E aí, meus irmãos e minhas irmãs, tudo na paz, tudo tranquilo com vocês? Vamos agora para a segunda parte, segundo vídeo. Vamos para os pontos assim mais cruciais, né? Os pontos polêmicos, vamos colocar assim, do Sínodo para a Amazônia, do instrumento labores, o instrumento de trabalho, de estudo, preparação para o polêmico Sínodo para a Amazônia, ok? Vamos pegar aqui outro ponto assim mais crucial, né? Vamos colocar aqui. A vida das comunidades, a integração. Ponto 27. Tanto as cosmovisões amazônicas como a cristã estão em crise por causa da imposição do mercantilismo, da secularização, da cultura do descarte e da idolatria do dinheiro. Esta crise atinge sobretudo os jovens e os contextos urbanos, que perdem as sólidas raízes da tradição. Então, aqui o documento deixa claro que a cosmovisão dos índios da Amazônia e a visão cristã são diferentes. Não é a mesma coisa. Mas ambas estão em crise. Esse capítulo tem um título muito bom, capítulo 3, Tempo. Tempo da Graça, né? O Kairos. Tempo da Graça. Aí vem falando novamente dos diálogos, não é isso? Do diálogo, a importância do diálogo. Os povos amazônicos originários têm muito a nos ensinar. Isso reflete muito, principalmente no cuidado com a natureza, né? Como está dizendo aqui. Como eles cuidam na natureza, da água, da terra, né? E nós cristãos, muitas vezes, nós não temos esse cuidado, essa preocupação que os índios têm. Tempo de inculturação e de interculturalidade. A Igreja da Amazônia marcou sua presença com experiências significativas de maneira original, criativa e enculturada. Seu programa evangelizador não corresponde a uma mera estratégia perante as exigências da realidade, mas é a expressão de um caminho que responde ao Kairos, que impele o povo de Deus a acolher seu reino nessas biossociodiversidades. A igreja se fez carne montando sua tenda, seu tapiri, mesma coisa que tenda, como fosse uma tenda, na Amazônia. Confirma-se assim um caminhar que teve início com o Concílio Vaticano II para a igreja inteira, que encontrou seu reconhecimento no magistério latino-americano a partir de Medellín, e que para a Amazônia se concretizou em Santarém, em 1972. A partir de então, a Igreja continua a procurar inculturar a Boa Nova perante os desafios do território e de seus povos, mediante um diálogo intercultural. A diversidade original que oferece a região amazônica, biológica, religiosa e cultural, evoca o novo Pentecostes. Um bom exemplo disso tem na palavra com o próprio São Paulo. Como é que a morte, a região dos mortos, é chamado no Novo Testamento? É chamado de Hades, que não era um nome cristão, era um nome que foi pego da religião pagã, né, dos gregos. Hades não é simplesmente a região dos mortos, é o próprio Deus da morte. No entanto, essa palavra foi adaptada para o uso cristão, e é um nome hoje corriqueiro, mas de origem pagã cristianizada. É mais ou menos isso a enculturação. É aquilo que dá para você pegar, né, e dar um sentido cristão àquilo ali. Vamos descer mais um pouquinho. Tempos de desafios graves e urgentes. Vocês podem ir lendo também aí e podem ver alguma coisa que eu não esteja, né, vendo. Estou só passando uma olhada, porque o conteúdo é grande para colocar aqui no vídeo. Tempo de esperança. Nas mais diferentes manifestações da criação, na espiritualidade dos povos originários, nas expressões da religiosidade popular, nas diferenciadas organizações populares que resistem aos grandes projetos e na proposta de uma economia produtiva. É um sinal de esperança, né? Uma nova forma de fazer isso acontecer. Mediante a força do Espírito Santo, identificada com esta história de cruz e ressurreição,
A igreja quer aprender, dialogar e responder com esperança e alegria aos sinais dos tempos junto aos povos da Amazônia. Esperemos que tal aprendizagem, diálogo e corresponsabilidade possa estender-se também a todos os recantos do planeta. Como é que você pode ficar se perguntando o que nós temos a aprender? Como eu falei, o cuidado com a natureza, essa noção de que a natureza é criação de Deus, muitos cristãos não têm, né? O compromisso com a sua fé, né, que muitos índios têm e muitos cristãos não têm. Então, coisas que a gente precisa aprender, ou na verdade reforçar na nossa prática. Capítulo 4 fala especialmente sobre diálogos, né? Papa Francisco nos propõe a necessidade de uma nova missão, que abra caminhos de diálogo para... E não é só ele, se vem dos outros papas, como eu já falei do início. Não é o Papa Francisco que inventou esse diálogo com outras religiões. O primeiro papa a entrar num templo judaico, uma sinagoga, foi o Papa Paulo VI, né? Santo já canonizado. Referindo-se à Amazônia, o Papa considera que é imprescindível fazer esforços para um diálogo intercultural no qual os povos indígenas sejam os principais interlocutores, especialmente quando se avança com grandes projetos que afetam seus espaços. O reconhecimento e o diálogo serão o melhor caminho para transformar as velhas relações. Todo mundo que faz missão, que visita as casas, diz algo quase que por uma boca só. Que quando você vai evangelizar nas casas, quando você tira um dia para fazer missão nas casas, em ruas, você aprende muito mais ouvindo do que indo pregar o evangelho. Eu, por exemplo, já aprendi muito ouvindo, né? Testemunhos, ouvindo como é que é a realidade, ouvindo como é que é a dificuldade. Isso também está sendo aplicado aqui, não só nesse documento é para a Amazônia, mas a igreja aplica para tudo, né? Você ouvir mais do que você falar. E você aprende também, ou pelo menos te relembra algumas coisas, te dá um toque, né? Te dá um estalo. Diálogo e missão. Uma vez que a Amazônia é um mundo multiétnico, multicultural e multireligioso, a comunicação e, por conseguinte, a evangelização requer encontros e convivências que favoreçam o diálogo. O contrário do diálogo é a falta de escuta e a imposição, que impedem de nos encontrarmos. O que acontecia muito, né? Às vezes alguns missionários ou alguns católicos queriam impor sobre negros, sobre índios, a sua religião. E o que acontecia algumas vezes é que as pessoas fingiam estar convertidas, né? Colocavam um altar com santos em cima, por baixo, ou em algum canto escondido, eles continuavam com seus deuses pagãos. Então, por quê? Porque não houve um diálogo, houve uma imposição, né? A partir de sua encarnação, o encontro com Jesus Cristo se realizou sempre no horizonte de um diálogo cordial, histórico e escatológico. Por isso, o diálogo tem sempre uma opção preferencial pelos pobres, marginalizados e excluídos. As causas da justiça e da alteridade são causas do reino de Deus. Não defendemos um projeto de poucos para poucos, nem de uma minoria esclarecida. No diálogo estabelecemos um acordo para viver juntos, de um pacto social e cultural. Diálogo é um método para ser aplicado sempre, diz a igreja. Diálogo com os povos amazônicos. Vamos agora direto lá ao ponto, né? Os principais interlocutores e protagonistas do diálogo são os povos da Amazônia. Você pode, como assim? Como eu falei anteriormente, quando você vai fazer visita nas casas, o mais importante é que a pessoa da casa fale. Abra o seu coração, o que está acontecendo, né? O que ela está passando, o que está... Se ela tem alguma dúvida na fé, alguma provação. Então, quando você vai fazer uma visita, até mesmo uma evangelização, o mais importante é que você escute. Isso é o básico de um missionário, né? É uma dica básica, e muitos missionários que realmente são missionários já entenderam, já vivenciaram isso. Diálogo e aprendizagem, como eu já falei também, né? É você saber ouvir para você aprender aquilo que você não pode nem ter lido na Bíblia ainda. Nunca tem escutado um sermão sobre aquilo, e quando pensa do nada, de onde você menos espera, vem um ensinamento legal. O diálogo a favor de vida está a serviço do futuro do planeta, né? Diálogo e resistência.
Quando realmente uma situação não dá para você dialogar, não adianta você ficar insistindo, porque briga em cima de briga, né? Picuinha por picuinha não vai resolver nada. A igreja profética é aquela que ouve os gritos e cantos de dor e de júbilo. O cântico revela as situações dos povos, ao mesmo tempo que inspira e intui possibilidade de solução e transformação. Conclusão: a vida na Amazônia, entrelaçada pela água, pelo território, pelas identidades e espiritualidade de seus povos, convida ao diálogo, não à imposição de Jesus Cristo. Segunda parte, né? Segunda parte do documento. Ecologia integral. O que é? Como o documento pretende agir, né? Que é o que o Papa também fala nisso também, ecologia integral. O clamor da terra e dos pobres. A segunda parte enfrenta os graves problemas causados pelos atentados contra a vida no território amazônico. A agressão contra esta área vital da Mãe Terra e contra seus habitantes ameaça sua subsistência, sua cultura e sua espiritualidade. A igreja não quer que as pessoas deixem de ser pagãs porque foram obrigadas a isso, né? A igreja quer que ela seja evangelizada porque ela acreditou, aquele povo creu na palavra, né? E a expressão aqui Mãe Terra já foi usada também pelo Papa Francisco. Era um significado diferente dos indígenas, né? Os indígenas têm a Mãe Terra porque é uma deusa mãe. A igreja usa essa expressão também, a Bíblia. São Paulo usa numa citação também que fala assim que o planeta chora como uma mãe, né, em dores de parto, na ânsia da vinda do Cristo. Então a Terra, ela é mãe, né, não deixa de ser mãe. Embora que no sentido cristão seja diferente do sentido indígena. Capítulo 1, destruição extrativista, clamor amazônico. Aí vem falar aqui, né, sobre a realidade, a verdade do que estão fazendo lá na Amazônia, sem freio. Né? Não é que a questão não é nem que não se faça, mas é que está sendo feito sem freio, né? Sem um acordo, sem combinar as coisas. Aí vem falando sobre essa parte aqui, né, que a gente já viu no início também. Ecologia integral, o que ela se baseia? No reconhecimento da relacionalidade como categoria humana fundamental. Ou seja, ela se baseia em você ter uma relação com a natureza, não apenas de sugar a natureza, mas uma relação, você pegar para si, mas também dar de volta o teu cuidado com a natureza. Esta integridade vincular foi sistematicamente salientada durante as consultas às comunidades amazônicas. A encíclica do Papa, né, Laudato Si, introduz este paradigma relacional da ecologia integral como articulação fundamental dos vínculos que tornam possível um verdadeiro desenvolvimento humano, ou seja, que o ser humano, cristão ou não, cristão, ateu, pagão, seja quem for, tem essa consciência de cuidar do meio ambiente, independente do aquecimento global, independente disso. Deus nos deu a terra para dominá-la, não para destruí-la, né? Ter um controle sobre ela, não para acabar com ela. Ecologia integral na Amazônia. Para cuidar da Amazônia, as comunidades originárias constituem interlocutores indispensáveis, pois em geral são precisamente elas que melhor cuidam de seus territórios. O Papa Francisco se dirigiu aos líderes indígenas locais dizendo-lhes: eu quis vir visitar-vos e escutar-vos, para estarmos juntos no coração da igreja, solidarizarmos-nos com os vossos desafios e convosco reafirmarmos uma opção sincera em prol da defesa da vida, defesa da terra e defesa das culturas. Então esse documento, ele não está fazendo nada contrário ao que o Papa Francisco pensa. O Papa Francisco está nesse caminho. E foi ele que convocou, né, inclusive, esse sínodo. Porém, para promover essa ecologia integral na Amazônia, é preciso compreender também a noção de justiça, comunicação intergeracional, que inclui a transmissão da experiência ancestral, cosmologias, espiritualidades e teologias dos povos indígenas em volta do cuidado da casa comum. Na luta devemos confiar na força de Deus, porque é a criação de Deus, porque Deus dá continuidade à obra. A luta de nossos antepassados para combater por estes rios, pelos nossos territórios,
a fim de pelejar por um mundo melhor para nossos filhos. Então, dá para você aprender um pouco a cuidar da natureza através do cuidado que os índios têm. Agora, separando, né? Aqui, claro, a motivação deles é algo mais de espiritualidade não cristã. Mas o cuidado em si, dá para a gente aprender. Não a destruição da Amazônia. Aí vem falando aqui sobre o combate, né? Essa é uma linguagem mais específica, que está aqui definida no documento e tal. Dados mais práticos são colocados aqui no documento. A ligação aqui do amor à criação, a ligação disso com a Bíblia, que o livro de Gênesis fala sobre a criação. O ser humano é convidado a relacionar-se com a criação do mesmo modo como Deus o faz, não é isso? Sugestões. O desafio que se apresenta é o seguinte: como recuperar o território amazônico, resgatá-lo da degradação neocolonialista, ou seja, as pessoas que estão explorando são novos colonizadores sem controle, e seu bem-estar saudável e autêntico. Aí tem aqui as sugestões, propondo linhas de ação institucionais que promovam respeito pelo meio ambiente, projetando programas de formação formais e informais sobre o cuidado da casa comum, que é uma expressão do Papa Francisco também, denunciando a violação dos direitos humanos e a destruição extrativista. Capítulo 2, povos indígenas em isolamento voluntário, ameaças e proteção, ou seja, sobre aqueles povos indígenas que querem viver isolados, escolheram por manter sua vida isolada. Aí vem a questão dos povos na periferia, que a igreja sempre se preocupou também. É muito difícil a evangelização, até mesmo o transporte, né? A maior parte do transporte naquela região é feita por barco, né? Você vai de barco, padres andam quilômetros em rios para poder celebrar uma missa de tempo em tempo. É muito difícil a realidade lá, muito difícil. Alguns povos isolados habitam em terras exclusivamente indígenas, outros em terras indígenas compartilhadas com os povos contatados, outros ainda em unidades de conservação e alguns em territórios fronteiriços. Povos vulneráveis. Então, essa parte, esses indígenas aí, né, que vivem mais isolados, eles ficam, por estarem isolados, eles ficam sem ter muita ajuda. E até mesmo muitas vezes não querem ter essa ajuda, né? Seja ela humana ou institucional. Aí vem as sugestões aqui da igreja, né? Geralmente é uma questão mais de direitos, né? Uma questão mais de correr atrás de leis, né? Criação, aplicação, correção de leis, fiscalização, essa parte, né? É uma parte mais prática. Capítulo 3 vem a migração. Povos amazônicos em saída. Vem aqui um registro, né, de que muitas pessoas da região amazônica estão saindo de lá. Por quê? Aí vem aqui abaixo. Estas últimas são induzidas em sua maioria pelos projetos políticos, megaprojetos, empresas extrativistas que atraem trabalhadores, mas que ao mesmo tempo expulsam os habitantes dos territórios afetados. Então isso é denúncia, gente, da igreja que vive lá, né? São padres que vivem lá, que conhecem, missionários, né? Que vivem esse lado também da realidade amazônica. Não quer dizer que tenha só esse lado, né? Mas é o lado que preocupa a igreja. Consequências da migração. Aí vem aqui explicando, olha. Você pode ir vendo aí com calma, caso você veja alguma coisa, né? Interessante. Sugestões. Aí vem aqui a parte também prática, vamos colocar assim, sugestões a serem realizadas. Nada demais aqui também, até onde eu perceba. Capítulo 4, urbanização da Amazônia. Apesar de falarmos hoje da Amazônia como o pulmão do planeta, e o Papa também já usou essa expressão, e o celeiro do mundo, a devastação da região e a pobreza provocam um enorme deslocamento da população em vista de uma vida melhor. O resultado deste êxodo em busca da terra prometida é o crescimento do fenômeno da urbanização na região, que faz da cidade uma realidade
ambivalente. Uma realidade ambivalente. A Bíblia nos mostra esta ambiguidade quando apresenta Caim como fundador de cidades depois do pecado. Mas inclusive quando apresenta a humanidade encaminhada rumo ao cumprimento da promessa da Jerusalém Celestial, morada de Deus com os homens. Aí tem os dados estatísticos, né? Cultura urbana, desafios urbanos. Tem também aqui, olha, vários problemas ligados a essa urbanização descontrolada, né? Não é algo assim organizado, preparado, pensado, e acaba sendo feito de qualquer jeito. Fica uma comunidade mal estruturada, vamos colocar assim. Capítulo 5, Família e Comunidade. As famílias amazônicas. Cosmovivência. Trata-se de vários conhecimentos e práticas milenares em diferentes campos, como agricultura, medicina, caça e pesca, harmonia com Deus, natureza e comunidade. Também na família se transmitem valores culturais. Além disso, a cultura oral, com suas cores, trajes, alimentação, línguas e ritos, fazem parte desta herança que se transmite em família. Em síntese, é na família que se aprende a viver em harmonia entre povos, entre gerações, com a natureza, em diálogos com os espíritos. Então a igreja está contando como é que acontece, como é que os índios vivem isso. Não quer dizer que a igreja está dizendo que isso não deva mudar, mas deve mudar com o diálogo. Está entendendo isso? Não é que a igreja concorda na existência desses espíritos, não. Está dizendo como é que é a realidade dos indígenas ali. Mudanças sociais e vulnerabilidade familiar. Vem aqui explicando toda essa questão. É um documento bem detalhado mesmo. Sugestões aqui novamente. Respeitar o modo próprio de organização comunitária, dado que muitas políticas públicas influenciam a identidade familiar e coletiva. É preciso iniciar e acompanhar processos que comecem a partir da família para promover o bem comum, ajudando a superar as estruturas que alienam. Nós devemos organizar-nos a partir da nossa casa. Pastoral familiar que acompanhe, integre e não exclua a família ferida. Uma pastoral sacramental que fortaleça e console todos, sem excluir ninguém. Uma formação permanente de agentes pastorais que tenha em consideração os recentes sínodos e a realidade familiar da Amazônia. Uma pastoral familiar onde a família é sujeito e protagonista. Então a igreja quer continuar administrando o sacramento. Batismo, Eucaristia, confissão. Não vai acabar isso aí. Ela não quer aplicar esses sacramentos de todo jeito. Você tem que receber o sacramento e pronto. Não. É na conversa, é no tempo. Evangelização não é rápida. Conversão de povos não é rápida. Às vezes a gente lê a história dos santos, né? O santo pregou e converteu, mas não é algo mágico. Né? Não é algo de um dia para o outro. É uma realidade. O santo vai morar naquela cidade, convive com aquele povo, né? Vai fazendo também amizades ali. É assim o processo de evangelização. Não é só você chegar lá do nada e pregar o evangelho. A gente prega o evangelho para cristão, e às vezes o cristão não entende o que a gente falou. Imagine no meio de pessoas que não são cristãs. Corrupção na Amazônia, que existe muito também. Então aqui tem dados importantes sobre essa questão da corrupção lá, que é o mal que afeta muitos países, né? No Brasil bastante, e na Amazônia não poderia ser diferente, né? Flagelo moral estrutural, sugestões, aqui do documento. Olha, promover uma cultura da honestidade, do respeito pelo outro e pelo bem comum. Isso aí vale não só para a Amazônia, isso aí deveria ser ensinado para o mundo todo também, e é ensinado, né? A questão da saúde integral, saúde na Amazônia é uma questão muito delicada também. Até para ter atendimento médico é difícil, o acesso não é fácil. Valorização e aprofundamento das medicinas tradicionais.
A riqueza da flora e da fauna da floresta contém verdadeiras farmacopeias vivas. É a riqueza das ervas, das plantas, né? Que o ser humano, com o mínimo de conhecimento, sabe que ervas e plantas estão aí para trazer a cura, né? A saúde para o ser humano. Novas doenças, né? Que conseguem alcançar lá os índios também. Uma prevenção a isso também. Capítulo 8, Educação Integral. Uma igreja sinodal, caminha junta, né? Discípula e mestra. Todo missionário é assim. Ele tem um conhecimento mínimo para ensinar um pouco do evangelho, dependendo do conhecimento dele, mas também para escutar, mas também para aprender. Educação como encontro. Vem aí também toda essa questão. Estamos chegando já no 100º artigo, são 150. Vai ser assunto já para o terceiro vídeo. Educação para uma ecologia integral. A cosmovisão dos povos indígenas amazônicos inclui o apelo a libertar-se de uma visão fragmentária da realidade, que não é capaz de entender as múltiplas conexões, interrelações e interdependências. A educação para uma ecologia integral assume todas as relações constitutivas das pessoas e dos povos. Para compreender esta visão da educação, é melhor aplicar o mesmo princípio válido para a saúde. A meta consiste em observar o corpo inteiro e as causas da enfermidade, e não somente os sintomas. Então, trata-se de uma educação para a solidariedade, que brota da consciência de uma origem comum e de um futuro compartilhado por todos. Os povos indígenas possuem um método de ensino-aprendizagem fundamentado na tradição oral e na prática vivencial, que dentro de cada etapa segue um processo pedagógico contextualizado. O desafio consiste em integrar este método no diálogo com outras propostas educacionais, ou seja, conhecer como é que eles vivem, conhecer como é a visão deles, e a partir daí começar a mostrar também a nossa visão e ver como encaixar, fazer acontecer ali, entendeu? Não é absorver a cosmovisão dos índios e dizer essa cosmovisão aqui é correta, não. Qual é a cosmovisão deles para a partir daí colocar a visão cristã em cima sem impor, né, no diálogo. É simplesmente disso que o documento está falando. Capítulo 9, a conversão ecológica. Cristo nos chama a conversão. Conversão ecológica é você, o cristão, tomar essa consciência de ter esse amor. Isso não é você simplesmente olhar para a criação, nossa, foi Deus quem criou. Isso é o princípio. Mas a partir do princípio de que Deus nos criou, que Deus criou tudo que a gente vê, árvore, animais, água, tudo, que nós devemos fazer? Cuidar dessa criação. Deus confiou a nós este cuidado com a criação. É isso que está falando aqui no documento. É o cristão começar a ter uma consciência melhor sobre a criação de Deus, ok? Vamos dar uma paradinha agora e depois irmos para a parte 3, que é a parte final e conclusão dessa leitura aí juntos, né? Sínodo não é caminhar juntos? Então, estamos lendo juntos. Próximo vídeo já já.